Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe o que é visagismo? Não? Sabe? Bom, se você sabe, vai descobrir coisas mais interessantes ainda sobre essa matéria. Se você não sabe, vai ficar sabendo. Porque hoje eu vou entrevistar aqui a Jaqueline Fraga, visagista, maquiadora profissional e palestrante. Olha, é tão interessante esse assunto que eu tenho certeza que você não vai desgrudar nenhum momento aí da televisão. Querida Jaqueline, obrigado aqui pela presença. Obrigada a você. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto extremamente interessante. Você que é jornalista, né? Sou jornalista. Obrigada pelo convite, primeiramente. Olá a todos os telespectadores. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que a gente vai falar aqui hoje. Verdade. Sou jornalista de formação e atuei como jornalista, né? Isso. E hoje eu atuo também, eu sou vice-diretora de comunicação da Associação Nacional dos Visagistas. Ai, que legal. Em São Paulo. E em que cidade do estado do Rio você nasceu? Gente, eu sou paraense, acredita? Paraense? Belém Mas do com Pará. esse S que escapa toda hora. Olha, e eu vou pro Pará, o povo fala que eu já deserdei eles, né? É. Porque eu já tô aqui há mais de 16 anos, mas eu já joguei assim pra Deus, não adianta, eu não perco mais o sotaque. Não tem jeito. Mas o povo do Pará, o paraense também, ele deixa Puxa, muito, né? Francisco, Porta, Isso. né? Tu. Exatamente. Só que eu falo que o carioca, Roberto, ele tem mais gingado pra falar. O paraense, como ele tem muita influência portuguesa, o português é mais pausado, é diferente do carioca. Sem dúvida. Eu falo assim que o time do Vasco, Clube Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, ele é Vasco no Brasil inteiro, mas no Rio tem dois nomes. Ele é o Vasco para quem chega no Rio e ele é o Vasco, né? O carioca, o torcedor é Vasco. Vascaíno. Mas é uma delícia conversar com o carioca. Eu gosto demais, né? Esse escapa aí toda hora. Jaqueline Fraga, jornalista pela PUC Campinas, formada em maquiagem profissional pela Escola Catherine Hill, também pela Makeup Forever Academy de Paris e pela Mac Pro Nova York. Que beleza, hein? Visagista formada pelo método Philip Hallowell. É isso mesmo o nome? Isso mesmo. E curso MBA em visagismo e gestão integrada à imagem. É vice-diretora de comunicação da Associação Nacional dos Visagistas. Aliás, Philip Hallowell, melhor do que Halloween, né? Você Halloween seria muito complicado. É verdade. Aí já complicaria bastante, né? Verdade. Vamos lá, Jaqueline, o que é visagismo? O que é? Eu acho que a primeira coisa que eu costumo responder, Alberto, quando as pessoas me perguntam, é o que não é o visagismo. O visagismo não é corte de cabelo, cor de cabelo e contorno de maquiagem. Isso não é o visagismo. Então, para a gente poder começar a introduzir o assunto do visagismo, primeiro a gente tem que ir para por que ele se tornou, né? Eu vou no salão, corto o cabelo, o visagista vai falar qual é o formato do rosto, qual é a cor e o corte do cabelo. Na verdade, não é só isso. O visagismo, ele é oriundo da palavra visage, que em francês significa rosto. Tá. Então, visage, né, é o estudo do rosto. E o ismo, que vem da palavra visagismo, ele é um processo, uma ideologia, uma forma de trabalhar, onde se junta diversas outras expertises, diversas outras áreas, para construir a identidade e a imagem de uma pessoa, interna e externa. E por que pelo rosto? Porque o rosto é o centro da identidade humana. Então, tudo que a gente precisa saber sobre nós está no nosso rosto. Bom, nós vamos entrar exatamente no aspecto efetivo do visagismo, mas assim como uma pergunta bem objetiva, todo cabeleireiro, toda pessoa que trabalha com maquiagem tem que fazer visagismo? Deveria fazer. Ou pelo menos deveria. Deveria fazer. A preocupação toda que a gente tem, e hoje é um trabalho que a gente está fazendo aí na Associação Nacional dos Visagistas, é o seguinte. Hoje eu trabalho com médicos, odontologistas, dermatologistas e outros profissionais. A gente está levando o visagismo para um outro nível, porque toda e qualquer alteração que eu faça no meu rosto reflete diretamente na minha personalidade, no meu comportamento. Entendi. Numa época onde o Brasil é um dos países que mais faz processo de cirurgia plástica, né, ele está ranqueado entre os primeiros do mundo,
Então, há uma necessidade de entender o porquê essa pessoa está fazendo essas alterações, aonde ela está fazendo, porque cada área do rosto expressa uma determinada área no cérebro humano e do comportamento também. E o porquê, né? Assim, para entender um pouco do que o visagismo veio somando, o que os cabeleireiros eles fazem, na sua maioria os cabeleireiros, maquiadores, etc., é pegar o visagismo que a gente chama de estético. Então, o que é isso? Eu vejo lá a pessoa e aí corto o cabelo, faço a maquiagem, faço a sobrancelha com base nisso. Só que o visagismo, ele também vem da harmonia. Quando eu estudei em Paris, a escola que eu estudei, a Make Up Forever, ela é responsável por 90% do cinema mundial. Então, toda a Hollywood, ela que faz a produção. Para você ter uma base, para você construir uma caracterização, que a gente chama, que é o visagismo de caracterização, de um personagem, primeiro vem a ficha com todos os aspectos psicológicos daquele personagem, para depois você construir a imagem. Muito bem. Bom, então agora vamos pegar nesse aspecto mais empírico da coisa efetivamente. Pelo rosto é possível, quem tem essa habilidade, quem fez esse curso, é possível você, então, imaginar ou descrever a personalidade da pessoa, crenças e essas coisas todas? Não é nem imaginar, é uma ciência. Uma ciência. Né? Hoje o visagismo é uma ciência. Eu vou explicar um pouco da história para você entender como funciona. Então, o visagismo, ele começa o seguinte, a beleza, ela vem da Grécia, sempre, né? Os gregos foram a inspiração. Sim. E a gente tinha dois tipos de beleza. A gente tinha a platônica, que então Platão dizia que a beleza é o conceito do belo, é aquilo que te encanta, etc., que é empregado até hoje, né, que é aquela beleza simétrica. E depois nós vamos para o Pitágoras. Pitágoras foi o criador da proporção áurea. A proporção áurea está na engenharia, está na física, está na química, em tudo. E o Pitágoras dizia que a beleza é matemática. E aí o que acontecia? O Pitágoras, já entendendo disso, ele começou a fazer associações, porque o visagismo, ele lê linhas, formas e cores. E o que essas linhas, formas e cores trazem na nossa mente, qual a interpretação que o cérebro faz sobre ela. Então a gente vai trabalhar isso, sistema límbico, né? Como o cérebro recebe isso no sistema límbico, qual a emoção que gera naquele ser humano e como eu recebo aquela imagem. Então a gente trabalha morfopsicologia, psicologia da imagem e fisiognomonia. A fisiognomonia a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bom, a gente precisa estar com o dicionário do lado para acompanhar exatamente toda essa... eu vou traduzindo, eu vou traduzindo. Pedir para que você, Jaqueline, traga isso aí para a nossa linguagem bem popular. Só fiz um geral assim, mas eu vou traduzir. Muito bem. O rosto compreende até que limite? A orelha faz parte do rosto, não? Faz parte. A gente até considera pescoço e essa região aqui, próximo do ombro. Eu vou explicar, eu vim explicando essa questão da história para entender o seguinte. Como a gente lê linhas, formas e cores, imagina o seguinte, quem tem linhas retas, segundo os estudos pitagóricos ali da Grécia Antiga, são pessoas fortes. Eu vou trazer já para a nossa realidade. O que são linhas retas? É quando você tem no rosto, um rosto mais reto na lateral, um queixo mais reto, uma testa mais reta. Isso são linhas retas. Então, eu vou dar um exemplo. Pitágoras fazia assim, chegava na escola dele, se a pessoa não tivesse linhas retas, ele falava, olha, você é muito emotivo, vai pro Platão, que para mim aqui é só quem é exatas. Então, ele fazia esse filtro. Se a gente for trazer para o tempo atual, vamos pegar o seguinte, super-heróis, que aí é uma coisa bem atual que todo mundo conhece, e quem monta esses aspectos são visagistas, internacionalmente falando. Então, o Superman, ele tem, o queixo dele é bem reto, ele é queixudo, né? Sim. Aquela linha reta. Tal. Isso. Por quê? Porque toda linha que é reta significa força, significa poder e autoridade. Por exemplo, você não vai chegar em nenhum banco que tenha como posso falar, a arquitetura seja arredondada. Banco, porque é tudo exato. Vamos falar então, vamos lá para Brasília. Brasília é a mesma coisa. Tudo linhas retas, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas o Palácio da Alvorada, ele tem lá aqueles arcos e tal. Ele tem os arcos, mas a estrutura toda, a base de Brasília, ela é toda construída de forma reta. Oscar Niemeyer, quando projetou, já projetou com isso, claro. Por quê? Porque linhas... Quando você olha uma linha vertical, você pensa o quê? Estrutura. Estrutura, tá certo, né? tá certo. Quando você olha uma linha horizontal, você pensa o quê? Bom, isso aqui me traz estabilidade. Né? Porque é uma linha reta, é uma linha... Agora, quando eu trago para você curva, eu trago o quê? Movimento. Sim. Por exemplo, porque toda capa de revista, a modelo usa cabelo ondulado? Porque o salto alto, ele é uma curva?
Porque algumas linhas de carro fazem o carro com linhas curvas. Hoje é uma tendência mundial dos carros serem curvos e arredondados. Por quê? Não sei. Porque ele transmite sensualidade, movimento, porque ele transmite criatividade. Mas a linha reta não transmite mais segurança? Sim, mas o que hoje os homens estão querendo? Carro hoje é uma questão de mostrar status. Você vai ir na feira do carro, é aquela mulher com curva e o carro também com curva. Você vai pegar aí, né, Maserati, você vai pegar uma Ferrari, você vai pegar o Camaro. São linhas totalmente diagonais, é arrojado, quer dizer, olha, é perigo. Ó, né? Para nós que somos pobres, isso tudo que ela falou é marca de automóvel, tá? Porque de repente as pessoas não sabem. A gente vai pegar, vamos pegar carros mais populares, por exemplo, aí, né? Não tem problema, já para entender, foi só uma brincadeira que eu fiz aqui. Quando você trabalha, por exemplo, quando a gente vem com a mudança da Fiat, né? Antes os carros eram muito quadrados, então Sim. o que passa? Tudo que é quadrado, quando a pessoa fala assim, nossa, fulano é muito quadrado, Tá. né? Ou seja, ele é fechado, ele é Meio muito nerd rígido. também, o nerd é quadrado, não? O nerd, ele tá entre o quadrado e o redondo, seria Tá. assim, tá? E aí, o que eles começaram a fazer? Colocar carros mais circulares, mais arredondados, né? Com um design mais côncavo. Ô, Jaqueline, mas por exemplo, em que se sustenta o visagismo? Tem assim, qual que é a base? A base de estudo. De estudo do visagismo. Então, a base de estudo é a pitagórica, né? Que é a da proporção áurea, que é usado na matemática, e contra números não há argumentos, né? Então, a gente está vindo de um estudo pitagórico aí, que a gente está falando mais de 3.000 anos. Depois a gente vem para aí a gente vai para a China, onde na China os imperadores já aplicavam, que é a fisiognomonia. O que é a fisiognomonia? Vem de fisionomia, do estudo do rosto. Então, assim, ficava lá um chinês, vinha fazendo fila as pessoas, ele olhava para o rosto da pessoa, via as linhas, né? Se era redondo, se era quadrado, se era um rosto triangular invertido. Daí ele olhava para a pessoa e falava, se a mulher tinha muita testa, ele falava, ó, você não presta para casar, ele já separava. Mulher que tem testa muito grande não é mulher... Porque o intelecto é muito desenvolvido. Muito desenvolvido. E eles já separavam. Agora, você foi lá atrás buscar, há tantos anos atrás, mas o visagismo existe desde quando? 1920, Fernand de Aubry. Mas então é coisa recente. Na verdade, o Fernand de Aubry, ele foi o cara que teve o insight, porque isso eu falei, né, 5.000 anos, depois a gente vai para Hipócrates, o pai da medicina, porque o visagismo hoje ele foi aprovado, em outubro do ano passado, tive o privilégio de estar presente, o visagismo foi aprovado pela USP como uma ciência na cura de doenças psicossomáticas, transtornos da mente. E aí o que acontece? Hipócrates, o pai da medicina moderna, há 420 anos antes de Cristo, criou 4 temperamentos. Daí a gente veio vindo, e o Fernand de Aubry, que era um maquiador e cabeleireiro francês, começou a ler essas informações e começou por ele mesmo montar isso na França. Então a França começou sendo o berço do visagismo, mas não é de 1920. A palavra visagismo surge nessa época, mas ela é muito mais antiga, a gente está falando de 5.000 anos. Bom, Jaqueline Fraga, bom, palestrante, né? Você viu que ela fala bem, fala fácil, né? Fala bonito, fala difícil também, né? Vou procurar fazer ela mais fácil. Ô, Jaqueline, você quando tá andando na rua assim, ou no teu trabalho, tá, você fica olhando e analisando as pessoas? Roberto, eu falo que eu criei um mecanismo de desligamento da mente, né? Porque senão fica Fica louca, né? Fica muito difícil. Até porque esse é meu trabalho, eu sou paga às vezes para ir para empresas para analisar funcionários, para analisar a equipe de executivo. Eu também sou especialista em linguagem não verbal, ou seja, microexpressões faciais, o que as pessoas falam, como elas estão mentindo ou não. Mas você consegue, por exemplo, fazer uma análise da pessoa só de olhar e... Sim, numa foto, parada. Eu vou explicar como a gente faz essa análise. Posso te pedir antes você? Claro. Antes você? Faça uma análise para mim rapidinha do Michel Temer. Precisava de uma foto do Michel Temer. Precisava de uma foto dele. Porque eu vou analisando, porque se a gente... Porque ele também está toda hora... Eu não sei se... Eu mandei algumas imagens aí. Mandou, a gente vai até mostrar. Pensei que eu pudesse falar o nome. Não, por quê? Porque eu preciso estar lendo a imagem, porque cada linha de expressão, inclusive, me fala algo sobre aquela pessoa. Entendi. Nós temos aí até algumas imagens, se você quiser colocar, não sei se é exatamente sobre esse assunto, mas se quiserem colocar aí, a gente fala... Tem uma que fala dos terços da face. Eu acho que o melhor pro teu público entender essa aí, perfeito. Tá. Então vamos entender o seguinte, então Platão dividiu o rosto, isso tudo baseado em ciência, em matemática e também na medicina. O Platão dividiu o rosto em 3 terços da face.
O primeiro terço é o intelecto, que sai da linha da raiz do cabelo até a base da sobrancelha. E quem é careca, como é que faz? A gente, porque mesmo a pessoa que é careca, ela tem alguns lugares, mesmo ela sem cabelo, dá pra ver algumas bases onde o cabelo nasce. Daí bem. A gente tem que ter uma base de entendimento também de fisiologia, como eu tenho. Então eu sei que esse aqui é o osso frontal e aqui é um outro tipo de Volta lá a crânio. imagem pra gente, por favor. Então a gente tem o intelecto, ou seja, como essa pessoa pensa. O segundo terço é o terço da emoção, que compreende a linha da sobrancelha até a base do nariz. E aí, dentro do terço da emoção, a gente tem duas divisões. Eu falo do emoção, sobrancelha e olho, e ação e ritmo, que é o nariz. Tá? Ação e ritmo vai me dizer, emoção é como a pessoa sente, e o nariz vai me dizer como essa pessoa age, como ela trabalha, como ela gasta o dinheiro dela, etc. Tá. Tá? Da linha do nariz para baixo até o queixo, a gente tem a área da intuição. Como essa pessoa intui, como essa pessoa se expressa na área da boca e como essa pessoa impõe a vontade dela perante a vida. Então, o queixo me diz se ela tem muita vontade, pouca vontade, se os outros ela consegue colocar a vontade dela na frente dos outros ou não. Então, isso é um mapa. Muito bem. Para o visagista. Você é casada? Sou casada. E você pediu uma foto antes dele para você fazer uma análise assim do seu marido, para você falar, é com esse mesmo que eu vou casar? Por sorte do meu marido, eu não era, há 13 anos atrás, eu ainda não era visagista, muito né? Bem. 3 anos depois eu me tornei, né? Muito bem. O visagismo está ligado, assim, de certa forma, à autoestima das pessoas, não? Totalmente, né? Totalmente. Dessa questão, assim... O visagismo, ele trabalha com o que a psicologia chama de temperamentos. Então, o que é o temperamento? Vem de tempero, né? O que tempera a vida, e a psicologia acredita que é o que nasce com você. Então, nós dividimos, a psicologia divide, o visagista também usa, em 4 temperamentos. Então, são eles. O primeiro, eu vou falando aí, os nomes são complexos, mas eu vou descrever, você vai falar, gente, eu acho que eu sou assim, fulano também. Tá, então vamos lá. O primeiro temperamento são os coléricos. O que são os coléricos, né? Tá aí aparecendo para vocês. Colérico é aquela pessoa que, por natureza, é a que manda em todo mundo. Muito bem. Tá? Então, ele é líder no trabalho dele. Se ele trabalha em alguma empresa, é ele que gerencia. É aquela pessoa que você convida ele para o churrasco na tua casa, ele manda no churrasco. Tá. Ele que fala o que deve ser feito, né? E às vezes é um pouco imperativo, as pessoas costumam ter medo, porque fala muito, às vezes, ríspido, né? E é uma pessoa focada para trabalho e para liderança mesmo. E ele é extrovertido. Colérico, então. Colérico. O outro? O outro é o sanguíneo. Sanguíneo, eu falo que é o arroz de festa, né? Aquele que chega, um amigo tá 10 metros de distância, e aí? Aquele que... aquela festa, entendi. Todo mundo tem que ter ele. Excelente vendedor, vende você para você mesmo. Entendi. Né? Só que também, às vezes, peca por falar demais, falar fora de hora. Muito bem. Tá? Os outros 2 temperamentos, esse também é extrovertido. E temos 2 outros temperamentos que são os introvertidos. Melancólico e Melancólico e fleumático. Gente, esse nome vem do grego antigo, então assim, não levem em consideração, né? Os melancólicos, eles são pessoas mais introvertidas, são pessoas mais focadas, são excelentes para o trabalho, eles executam tudo com muita maestria, são pessoas comprometidas, né? Só que são um pouco mais sensíveis, né? Eles têm que ter tato para trabalhar. E podem desenvolver, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, né? Muito bem. Alinhando isso aqui, tem sempre aquela preocupação. E os fleumáticos, eu brinco que a música dos fleumáticos é Deixa a Vida Me Levar, né? Vida leva eu. Vida leva eu. São muito tranquilos, é aquela pessoa que a confusão está acontecendo, ele vira e fala assim, a briga está aqui entre um sanguíneo colérico lá, colocando tudo, o sanguíneo também gritando, aí entre o fleumático, o melancólico chora e o fleumático fica, gente, não foi bem isso que ela quis dizer, calma, gente, e tal. Eu não vi, ali está escrito defeitos, né? Eu não vi defeito em nada do que você falou para mim, tá tudo maravilhoso. Eu falei na bondade, né? Mas também tem um lado negativo de cada uma deles aí. Tem, todo temperamento, na psicologia, a gente chama de lado luz e lado sombra. Tá? Então, o lado luminoso é esse. O lado sombrio é, por exemplo, uma pessoa colérica, ele costuma negligenciar a família, ele costuma ter uma propensão a vícios como bebida, jogo, ele é muito intenso. Então, ele é passional, o colérico, ele precisa dessa intensidade na vida dele. Interessante, né? E você, por exemplo, hoje,
você agradece muito ser visagista ou tem momento que você fala, podia ser visagista e tal? Na verdade, eu sou muito grata, né? Porque hoje eu sou professora, eu ensino, além de eu trabalhar com médicos, eu formo visagistas, dou aula para médicos também, né? E eu sou muito grata porque, por exemplo, meu marido, ele é totalmente meu extremo, né? E aí, quando você compreende que o ser humano tem essa diferença, você passa a lidar de uma maneira diferente. Gente, conversando aqui com a Jaqueline Fraga, falando sobre visagismo, daqui a pouco eu não ia fazer isso, mas eu vou me expor, vou pedir para ela me analisar aqui. Ai, meu Deus. Entendeu? E eu prometo a vocês que direi a verdade se ela realmente falar isso. Eu falei, é isso, eu vou me expor já já. Dá licença um pouquinho, Jaqueline. Está com a Jaqueline Fraga aqui no nosso Visão Geral de hoje, ela que é visagista. E a gente brincou aqui, né, pediu para ela analisar o Temer, mas a assessoria do Temer não quer ser analisado, não quer que analisemos ele. Mas podemos analisar a Dilma, por exemplo, que já não está mais, e já saiu. Então, o que você pode falar? Nossa, antes e depois, hein? Ela melhorou bem, né? Então, gente, isso vamos falar sobre a importância da, entre aspas, manipulação da imagem, tá? No caso da Dilma, ela passou por uma consultoria visagista, então essa foto do antes da Dilma, isso foi antes dela começar a candidatura. Depois, o que o consultor visagista quis fazer, o que no caso aí foi o Celso Camura, ele primeiro... Veja que antes na foto o rosto da Dilma está arredondado. Isso. Então traz um ar melancólico, deixa ela uma pessoa mais fragilizada com esse cabelo que também não formata. Então, o que fizeram? Deixaram o rosto dela retangular, criaram, então ela passou por procedimentos estéticos aí, tá? Ela entrou por botox, ela passou por alinhamento do dente, alinhou a sobrancelha, deixando a sobrancelha mais arqueada, e deixou esse cabelo com essa linha de topete, que significa poder e autoridade, e deixando esse rosto mais retangular, passando mais estabilidade e força. Muito bem. Vamos acelerando, tem muita coisa para falar. Outra foto, por favor, para que a gente fale aqui com a Jaqueline. Gente, para tudo tem jeito, né? Então, Cauã antes, Cauã depois. Cauã foi feito um procedimento no dente dele. Daí deixaram um Cauã que a gente chama sanguíneo, né? Aquele fatale, né? Aquele homem sexy, poderoso, né? Com essas angulações, principalmente na linha da mandíbula, que mostra uma pessoa muito intuitiva, muito forte e muito determinada. Muito bem. Vamos lá para uma outra foto. Essa foto daí é para mostrar exatamente isso, né? Como eu tenho uma pessoa, ela também é atriz, uma pessoa que eu tenho meiga, quando foi mudado o rosto, deixando o cabelo mais curto, deixou ela ainda feminina, porém um pouco mais autoconfiante, um pouco mais poderosa também. Tá, ela era o quê e virou o quê? Na foto anterior ela estava melancólica, nessa foto agora ela ficou um pouco mais sanguínea. Vamos lá, Guilhermina passou. Agora, tem a Anitta aí, por favor? Pega a Anitta aí, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Anitta aqui também. Agora, não tá fácil? Então olha pra mim. Tá. Look me, please. E eu sou o quê? Olha, as suas características, você tem muitas características de uma pessoa sanguínea, colérica, né? A gente nunca é um temperamento só. Mas, por exemplo, a tua linha da testa, você tem uma testa larga, que significa que você tem uma capacidade de grande absorção de conteúdo. Então você procura estar inteirado de tudo, saber muito de tudo, só que a sua testa, ela é inclinada, né? Então, essa inclinação também faz ponte com o teu nariz. Então você pensa muito rápido, processa as coisas muito rápido e já age de forma rápida também, por conta dessa inclinação que você tem no nariz. Em termos aqui dessa linha, você é uma pessoa que é um bom orador. Quem é orador sempre tem essa linha mais destacada aqui. Sempre essa linha destaca, às vezes, mesmo a pessoa às vezes faz botox, mas a linha continua aparecendo, né? E você é uma pessoa que fala o que você pensa da maneira pontual. É isso e acabou. Então você é bem objetivo, né? Bem. E tem uma personalidade forte, marcante e de uma maneira sutil você... sutil assim, né? Você impõe o que você acredita e você acaba convencendo as pessoas que isso tem um grande poder de liderança. Muito bem, essas são as coisas boas, né, do Alberto César, e as outras coisas você fala fora do ar, tá certo? O pessoal te procura para isso muitas vezes? Sim, me contratam para eu fazer análise facial. É um dos meus serviços da minha empresa, né? Eu tenho mais 3 funcionárias junto comigo, que nós só fazemos análise facial. Então a gente
conversa com o cliente, recebe as fotos desse cliente, monta um dossiê, linha por linha, traço por traço, o que cada coisa quer dizer, e nós empoderamos ele, tipo, gasto de dinheiro excessivo, dá pra ver na região do nariz, se gasta muito, se gasta pouco, por quê. Depois a gente faz o que eu chamo de divisão do rosto, a gente vai trabalhar geneticamente esse cliente. Vamos supor, por exemplo, eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu, quando estava me transferindo de uma emissora de televisão para outra, eu pedi um tempo para poder ficar fora do ar, que eu ia fazer uma cirurgia de nariz e tal. E aí o diretor falou, não, eu quero aquele narigudo que fazia o programa lá e tal. Se eu tivesse feito uma cirurgia de nariz, claro que eu iria diminuir, isso iria mudar a minha personalidade? Totalmente. Ah, é? Vou contar um case, né? Que eu estou atendendo em São Paulo. O nariz, o nariz, ele é a forma como você não só age perante a vida, mas também como você, qual é a sua missão perante ela, como você ganha o dinheiro. Isso a gente está falando aí da medicina chinesa, tá? Mas o que acontece nesse caso? Ele tinha o nariz andunco, que a gente chama, que é esse nariz mais largo, que é o nariz característico árabe. Sim. E ele ganhava muito dinheiro, empresário de muito sucesso, e aí, de tanto ficarem perturbando ele, decidiu fazer uma plástica no nariz. E ele sempre tinha tino para negócio, era um cara muito bom para negócio, era um cara de visão, era um cara de ação. 5 meses depois que ele fez a cirurgia do nariz, ele começou a perder negócios, perder parcerias e perder várias coisas. Daí ele me procurou para dizer o porquê isso estava acontecendo, queria que eu fizesse uma análise do rosto dele, mas ele não disse que ele tinha feito plástica. Só que, analisando o restante das outras coisas, eu falei, você fez alguma cirurgia no nariz? Ele falou, fiz. Eu falei, então, você mexeu na área do dinheiro, na área da ação. E agora você está perdido, você não sabe como agir perante negociações financeiras. E isso pode vir, sim, a te causar um problema sério na empresa, inclusive fazer a tua empresa quebrar. Se você já não estiver tendo problema de perda de dinheiro na empresa. Ele falou, é o que está acontecendo. E o contrário, quem tem nariz pequeno faz aqui um negócio para aumentar o nariz. Passa a ganhar dinheiro, não? Veja, geralmente quem tem nariz pequeno, por exemplo, você tem que ver a angulação do nariz. Se você olhar a pessoa de perfil e o nariz da pessoa for muito inclinado, for diagonal, essa pessoa ela tem uma habilidade para ganhar dinheiro e também para gastar dinheiro. Veja, ninguém vai aqui sair fazendo plástico em todo mundo. Vou contar o case que todo mundo conhece, Michael Jackson. Sim. Ele fez várias cirurgias, isso é notório, mas ele quebrou 2 áreas fundamentais no rosto, que desestruturou ele. A primeira foi aqui, que é a área da saúde, pode ver que nunca mais ele teve saúde. E a segunda foi a área do dinheiro, então ele morreu. Ele teve problema de saúde e financeiro. Tá. E agora, essas outras cirurgias plásticas, o médico nem sempre é um visagista. Não, ele não sabe. Tá. E de repente ele pode mudar completamente a vida da pessoa numa cirurgia? Pode. Um exemplo disso é a cirurgia da bichectomia, né? Onde você tira a bichecta, que é uma glândula que fica aqui, interna, e você muda a angulação do rosto da pessoa. Mas uma vez você mudando, às vezes aquela pessoa é melancólica, você mudou a angulação, ela vira sanguínea. Daí a pergunta que eu te digo é, se eu durante 30 e poucos anos, há 40 anos, me vejo de uma forma, quando eu mudar isso, como é que vai ser? Um exemplo disso é quando você pega aqueles programas tipo da Eliana, que ela coloca dente, que ela faz plástica na pessoa, a pessoa tá lá, mas ela não é ela mesma, você vê no palco. Aquela pessoa, você está trabalhando a identidade daquela pessoa, você está mudando o nível mais profundo do ser humano. Isso traz consequências psíquicas. Um exemplo disso, se aparecer a foto aí, como não é uma foto anterior, se tiver uma outra foto antes dessa, eu vou mostrar como é importante um visagista estar alinhado com o médico. O caso desse ator, ele fez aquele filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? É que a foto acabou ficando pequena, mas a angulação da testa dele tem 2 linhas diagonais na testa. Então mostra instabilidade emocional e psíquica. São pessoas que têm grande probabilidade de desenvolverem distúrbios psicológicos. Essa linha sai da linha da emoção e vem para o queixo dele. Ou seja, o visagista que foi separar ele para fazer esse papel deveria ter identificado já esse distúrbio psicológico nele, ou seja, além dele ter a probabilidade de desenvolver esse distúrbio psicológico, ele tem poder, que o queixo muito forte, de agir. E o que aconteceu? Ele assumiu o papel do Coringa, ele entrou no personagem, acionou o lado sombrio da personalidade dele, escreveu tanto que um diário sobre o Coringa,
Daí ele ficava 18 horas caracterizado daquela forma, se vendo daquele jeito, ele assumiu que ele era o Coringa, e aí na hora de tirar a maquiagem, ele tirava toda a maquiagem, mas deixava a cicatriz, que era falsa. Sim. Naquele momento ele já tinha virado Coringa. Tá. E aí isso leva, ele assume essa personalidade, ele acaba se matando antes do filme, ele acaba ganhando o Oscar como melhor ator, e antes do filme chegar no cinema, ele acaba tirando a própria vida. Hoje, claro que a pergunta que eu te fiz anteriormente também pode ser colocada aí como dentro do rol de uma brincadeira, porque, na verdade, nós somos o que Deus assim como Deus nos fez, tá certo? Quando você modifica, é evidente que você pode passar por algumas consequências. E quando você fala, não, então eu vou aumentar o nariz para ganhar dinheiro, claro que isso é uma bobagem muito grande, claro, né? uhum. Mas eu pergunto a você, esses botox, qualquer coisa que você faça no seu rosto, se ela não estiver, ela pode ser feita, mas manter a harmonia do rosto, isso é importante e aí não altera? Não é nem uma questão de harmonia, é uma questão de manter a sua identidade. Tá. O rosto é identidade. Então, assim, uma coisa que eu vou dizer, por exemplo, quando você tem uma determinada... Por exemplo, eu sou palestrante. Tá. Você é comunicador também. Se imobilizar muito essa linha com botox aqui, você está tirando a força de quem fala. Hoje vai falar, tio, não consigo nem falar. Entendeu? Não. A expressão vai mudar. Agora, por exemplo, eu vou contar um case aqui de uma cliente. Ela veio fazendo o processo de consultoria visagista comigo para mudança total da imagem dela. Ela veio de uma fase de muito sofrimento, tudo, a gente fez todas as alterações. Só que ela já estava uma pessoa mais feliz, mais alegre, ela mudou bastante coisa na vida dela. Só que ficou as marcas da vida, porque as marcas deixam. Daí a gente entrou com preenchimento de botox para amenizar isso, para trazer essa nova pessoa, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz. Só que eu costumo falar assim, Alberto, para os meus clientes, eu estou te empoderando com essa informação. Essa linha de expressão que tem é por conta disso, disso e disso. Você tem consciência disso? Tenho. Vamos fazer? Então, assim, por exemplo, eu acho que o fundamental é você saber que o seu rosto expressa algo sobre você. Eu costumo dizer o seguinte, Deus mandou esse mapa para que você aprendesse a ler. Mas o ser humano está tão desconectado de Deus e de quem Ele é, que ele não entende esse mapa, que você se olha todos os dias no espelho. Porque, na verdade, a gente se olha, mas não se enxerga. Bom, eu trombei, né, com a Jaqueline no consultório do doutor Celso Sacacura. Ele faz com você um trabalho? Eu dou aula para os alunos dele. Os alunos do Celso. Celso Sacacura, doutor, um cirurgião dentista maravilhoso, né? Tenho me tratado com ele. E os meus dentes, antigamente eu falava que eu parecia muito com o Mário Xerife, né? Que mora lá no céu, porque ele tem a divisão também do dente aqui, né? Tem um nome isso aí, não sei como é que é o nome. Eu também esqueci, não vem ao caso, mas tem um nome. E eu falei pro doutor Celso que eu queria fechar um pouquinho os dentes. Ele falou assim, vou fechar só um pouquinho, porque eu não posso tirar a sua característica. Isso é algo Se você fechar aqui, eu mostro o dente aqui. Se você der uma fechadinha aqui, eu mostro aqui. Porque ele falou assim, não posso fechar. Aqui, ó. Essa abertura aqui, né? Uhum. Tá, ele falou, não posso tirar. Isso. E ele manteve. Então ele fechou só um pouquinho de cada lado. E sei também de uma cliente dele que queria fazer lá uma movimentação diferente. Movimentação não, colocar algumas coisas que deixam o dente mais bonito e tal. E ele também falou assim, olha, mas primeiro tenho que analisar muito o seu rosto, porque eu não posso mudar a sua personalidade. Então, o doutor Celso é o cara que faz a coisa dentro dos conformes. Nós nos conhecemos, né? Eu fui dar uma palestra para a empresa dele, ele ficou muito impressionado, porque ele falou, isso é uma coisa muito, muito mais, né? E aí, quando ele falou, consigo ler meus clientes e não trazer só uma estética, mas aprimorar, reforçar e potencializar quem é aquela pessoa, passou a ser uma missão para ele. Então, hoje, além de dar consultoria para ele, hoje ele aplicar isso com os clientes, nós também, juntos, temos um curso, eu ministro o curso inteiro, mas com o suporte dele, para os alunos dele de visagismo odontológico. Agora, Jaqueline, quando você detecta pela consulta que a pessoa te faz, quem te consulta é cliente ou é paciente? Cliente, né?
Olha, o povo já está até dizendo que Já é paciente. Tudo bem. Vamos lá. Então, o seu paciente, o seu cliente, quando você diz, olha, você tem esse lado assim muito forte e tal, e de repente não seja um lado positivo, não seja algo Sim, interessante pelo lado positivo, você ajuda essa pessoa a trabalhar, muito embora a característica do rosto dela, muito embora o visagismo diga, essa pessoa é assim, mas ela consegue trabalhar? Opa, isso foi uma coisa muito importante de você dizer. Aliás, o visagismo vem para ajudar. Então, no aspecto, por exemplo, a gente faz a divisão do rosto lá, um cálculo bem complexo, e quando a gente une esses dois lados, eu consigo dizer se você tem problema com a sua mãe ou com o seu pai. Daí eu te mostro, tudo isso eu vou te mostrar. E a pessoa fala, nossa, mas e aí? Eu falei, agora vamos achar os profissionais que vão te ajudar a resolver esse problema. Juntos nós vamos resolver isso. E você busca coisa lá de trás. Lá de trás, nós vamos buscar genética. Como se fosse uma regressão. Não chega a ser uma regressão, mas, por exemplo, eu tenho casos que a gente divide o rosto da pessoa. Então, quando você divide o teu corpo, nós somos formados por DNAs masculinos e femininos. Quando você divide o teu rosto, sempre o lado esquerdo é yin, teu lado materno, sempre teu lado direito é yang, teu lado paterno. O direito é paterno, o esquerdo é materno. Materno. Nessa divisão, a gente replica esses dois lados e cola. Tá. O lado que tiver mais simetria é o lado onde você se dá melhor com aquela pessoa. Mas não são absolutamente iguais os dois lados, não? Não, a simetria chega a ser 69%. Então tem Só aí 1% da população mundial é simétrica. Então uns 31% de diferença. É muita diferença. Olha, muita diferença. Muita diferença. E se essa pessoa tem muitos problemas psicológicos, emocionais, com pais, inclusive na hora que a gente faz essa junção, um olho está maior que o outro. Ou quando ela tem conflito entre razão e emoção. Isso aí por exemplo... Isso é matemática pura. Se você pegar uma linha longitudinal bem no meio do nariz aqui, dividindo, você vai ter o materno e vai ter o paterno. Aliás, a esquerda é materno, né? Isso, yin e yang, né? Yang, isso. Mas isso vale para o corpo todo ou não? É só para o rosto? Para o corpo todo. Para o corpo todo. Você percebe que quando uma pessoa engorda, né, todos os seres humanos engordam. Alguns não, né? Que não tem essa sorte. Mas você percebe que a gordura nunca fica no mesmo lugar? Nunca ninguém engorda da mesma maneira? Algumas pessoas ficam com muita papada, outras com problema no braço, às vezes a gordura mais na frente, às vezes a gordura mais do lado. Se a gordura se localiza, aí a gente está indo já para a parte da análise corporal, quando a gordura está muito no quadril, eu até brinco o seguinte, que homem gosta de mulher problemática, né? Porque o quadril, quando a gordura está muito no quadril, significa mulheres que têm problemas com o pai. Então, e o homem gosta de uma mulher violão, né? Então, ele puxa mulheres problemáticas, se você for analisar por esse campo dentro da psicologia. Mas você sabe que eu adoro esse tipo de conversa, porque tem muita gente que acha que isso aí, não, isso é tudo bobagem, mas não é bobagem. Isso a ciência comprova. Isso. Hoje eu tenho mais de 200 clientes catalogados. Eu estou criando, inclusive, um novo método junto com a minha equipe de análise facial, porque agora eu trabalho com médicos, a gente está elevando. E você atende em São Paulo? Eu atendo em Campinas, também. Mas o meu maior fluxo de clientes é São Paulo. Na verdade, e você mora onde? Moro aqui. Mora em Campinas? Mas, na verdade, hoje a coisa já está muito grande, porque eu e a minha equipe, a gente já atende online, né? Eu atendo o Brasil inteiro. Tem cliente em Brasília, no Rio Grande do Sul. A pessoa não precisa estar presente para ser atendida? É atendida via Skype. Via Skype. E depois, na hora da entrega do dossiê, esse dossiê é gravado e ela recebe um vídeo. E a pessoa, por exemplo, a mulher, quando ela vai fazer uma consulta com você, ela pode ou não deve se maquiar? Ou não, é rosto ao natural. Natural. Assim, inclusive tem uma forma de bater a foto. O cabelo tem que estar totalmente preso. Não pode ter nenhum tipo de maquiagem, o fundo tem que ser branco e ela tem que estar desnuda da parte daqui do osso, né? Desse osso aqui da saboneteira que a gente chama, pra cima, sem nada. Ela vai bater foto de frente, de perfil esquerdo e direito. E daí qualquer mancha que aparecer em qualquer área eu falo, isso é trauma, isso é problema com isso é problema com aquilo. E quantos visagistas temos no Brasil hoje? Nós da associação estamos fazendo esse levantamento, vamos colocar aí uma média de uns 10 mil visagistas que fazem esse trabalho, sou eu e mais 4 pessoas. Hoje tem faculdade de visagismo. Tem faculdade de visagismo, mas sempre voltado para a beleza e para a estética. Hoje o meu negócio, ele é voltado 100% para o mundo empresarial e da medicina. E isso é uma coisa que vai evoluindo e você vai estudando e aprendendo sempre, não para. Porque, assim, eu vejo mulheres, por exemplo, a boca. Gente, a boca, no rosto, ela também é responsável. Nós somos os únicos mamíferos que temos os lábios expostos. Então, quando você começa a colocar muito preenchimento na boca, ele também está relacionado com a área sexual.
Se você pega uma mulher que é muito tímida e começa a colocar muita boca nela, cuidado com o que você vai fazer com essa mulher. Né? Porque tem mulher que curte a vida e não se arrepende, mas tem mulher que curte a vida, e eu tenho muitas clientes assim, que depois sofrem de depressão, que sofrem problemas de aceitação. Eu tenho cliente que é toda plastificada, literalmente, tem plástica no corpo inteiro, mas tem uma péssima autoestima, porque não é aqui. O visagismo, ele trabalha com 2 nortes, e é o trabalho que eu realizo, e é o que eu acredito. Por isso que eu fui para a área da psicologia. Primeiro, quem é você? Essência. Segundo, como os outros te veem, aparência. Isso tem que ser uma coisa só. Isso chama congruência. Muito bom. Porque senão você não consegue se E aí, e também, como você se vê, também é uma coisa muito importante. Porque tem uma discrepância, tá? Às vezes você se vê uma pessoa maravilhosa, simpática, querida, e eu faço um teste com os meus clientes, eu faço eles perguntarem para algumas pessoas, e as pessoas falam, não suporto aquele ser humano. E tem vezes que a pessoa se acha uma pessoa fraca, que não é toda, e é uma pessoa super querida. Então eu falo que são 3 vertentes. Primeiro, quem sou eu? As pessoas não sabem responder. Podemos continuar a nossa consulta fora do ar? Claro, com certeza. Acabou. Passa Eu adorei, tão rápido. adorei. Obrigado demais pela tua vinda aqui, viu? Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz. Gente, Jaqueline Fraga me deu uma entrevista maravilhosa. Eu tenho absoluta convicção que vocês adoraram, porque eu conheço bem o meu público, viu? Muito obrigado, Jaqueline. A todos vocês aí, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, querida. Vamos, obrigada, pessoal. Obrigada. Vamos sair.